Você já sentiu oprimido dentro da sua casa? Humilhações constantes, sarcasmos, brigas, palavrões, opressão financeira, opressão espiritual, emocional. Existem vários tipos de opressões dentro de casa. E eu vou te mostrar aqui, segundo a Bíblia, que isso é espiritual. É um cativeiro que te mantém ali, ó. E se você não quebrar esse ciclo, a sua vida não anda. E aí você segue um loop repetitivo com aquilo acontecendo constantemente na tua família. E isso pode ser geracional, ou seja, vem lá da sua família, lá do seu avô, lá da sua avó, vem lá do seu antepassado e continua esse ciclo repetitivo. Você vai aprender aqui, segundo a Bíblia, como vencer a opressão familiar. E olha, você vai entender isso quando você vê a história de Saul. Saul, ele pecou contra Deus, e pecando contra Deus, foi enviado para ele um espírito perturbador, e isso gerou uma perturbação tão grande na casa dele, que teve que chamar um servo de Deus, escolhido para ele, para se substituir o próprio Saul, que foi Davi. Era o único que tinha o Espírito de Deus, que foi ungido por Samuel, e acalmava Saul quando tocava e cantava para ele. Então, esse espírito de opressão familiar saía do Saul e aí ele ficava em paz novamente. E esse espírito que estava em Saul pode ser que está atuando na sua casa. E como que você pode quebrar isso, romper esse ciclo em nome de Jesus? Vou te mostrar, segundo a Bíblia, vencendo a opressão familiar. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz da sua família. Isaías 54:13. Mensagem para quem deseja romper ciclos e curar feridas e viver um novo tempo em Deus. Olha que legal, gente. Aqui, a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida, que é o nosso jornal de amanhã, nos ensina a vencer essa opressão, nos ensina a batalhar com armas não físicas, mas espirituais, nos ensinando a orar, jejum e oração, e assim restaurar a paz em nosso lar. Mas você precisa entender que você está num cativeiro espiritual mantido para que você se afaste de Deus, para que a sua família inteira se afaste de Deus. E isso gera muitas opressões internas, vencendo a opressão familiar. Toda família, em algum momento, enfrenta pressão. Pressão financeira, pressão física, caso de alguma doença. Pressões silenciosas destroem lares aos poucos. Deus não quer apenas aliviar a dor, mas restaurar por completo a tua família. E para isso, você precisa buscar o nosso Senhor Jesus. Hoje, Deus quer visitar casas, histórias e gerações. O que é opressão familiar? Bom, gente, a opressão familiar, ela pode estar ocorrendo na sua casa através da emoção. Pressão emocional, espiritual e relacional. Isso rouba a harmonia do lar, gera medo, brigas, frieza e distanciamento. Gente, isso aqui é terrível. Isso aqui gera uma destruição dentro do lar. E é um padrão repetitivo que o inimigo das nossas almas usa, principalmente na família de quem serve a Deus. Eu vi um testemunho de um ex-feiticeiro que ele falava que toda sexta-feira saía e jogava terra de cemitério misturado com algumas outras coisas ali e fazia um ritual e jogava na frente da casa dos crentes. Os inimigos das nossas almas, que é o demônio que estava acompanhando ele, falava assim: olha, joga na casa desse aqui. E ele jogava. E aquela terra gerava o quê? Brigas, contendas, raivas constantes. Então, o dever do inimigo é matar, roubar e destruir. Então, o que ele quer destruir?
a sua casa, o seu lar, a sua paz. Como que você pode vencer? Usando armas espirituais, entendendo, como Paulo diz, que nós não estamos lutando contra pessoas, mas sim contra principados, potestades e esses seres espirituais que dominam essa terra. Jesus ainda fala: quem domina essa terra é o príncipe desse mundo. Em breve Jesus vai voltar e tirar esse reino dele e vai voltar o reino original. Então essa opressão familiar, o que ela é? Não é a ausência de problemas, é a ausência de paz. Porque o próprio Salmo fala: 1000 cairão à sua direita, 1000 cairão à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Ou seja, em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à confusão, você terá paz. E aí você pode entender, qual será a raiz desse problema? Bom, vamos lá. A opressão cresce no silêncio da indiferença. Isso aqui é muito importante você prestar atenção. A opressão cresce no silêncio da indiferença. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. A indiferença mata relacionamentos. Onde o amor não é convidado, a opressão se instala. E aí você tem algo para observar: o poder destrutivo da indiferença. Essa indiferença, ela gera uma destruição. Ela destrói a autoestima, ela aprisiona as emoções, ela alimenta a rejeição. Quem já foi rejeitado, principalmente não teve criação de pai ou não teve criação de mãe, isso aí, ó, ela vai alimentando, usando uma lei que hoje é usada até na psicologia, que é a lei do aumento. Aquilo que você foca e expande. Se você pensa, por exemplo, só em tristeza, logo você vai estar chorando. Se você pensa em algo feliz, em momentos alegres, logo você está sorrindo. Então, ele alimenta a rejeição e solidão. A indiferença fere tão profundamente quanto a rejeição, que é algo também que eu já até falei em outras pregações. E aí você observa que famílias ficam oprimidas e em cativeiros espirituais, emocionais, que é algo que Satanás sempre usou e ainda usa nos tempos de hoje. E aí vivem ciclos repetitivos. Quais são esses ciclos? Brigas constantes, um medo terrível, relacionamentos tóxicos, aquela pessoa que sempre joga uma conversinha encostada para você, para te ferir. Isso aqui tem demais em famílias com opressão espiritual. Servidão emocional, a pessoa depende do outro para tudo, é um servo emocional da esposa, do marido, seja o que for. Isso aqui é muito sério e você precisa identificar para combater usando as armas espirituais. Quando um é oprimido, toda a família sofre. Ou seja, só precisa de um só para ser oprimido. Então aquilo, como uma doença, se espalha dentro de casa e todos começam a entrar nessa opressão. A estratégia do inimigo, como eu falei para vocês aqui, ela é muito básica e repetitiva, mas dá certo. Satanás não precisa atingir a todos. Basta ferir um para quebrar a harmonia da casa. Você pode ver se tem alguém que tem uma opressão, por exemplo, com vícios. Nossa, toda a casa fica abalada para tentar resolver aquele problema e gera um problema muito grande. E aquela pessoa às vezes pega objetos de dentro da casa para manter aquele vício. Então oprime a casa inteira. Então só precisa pegar uma pessoa e aí todas as outras se envolvem. Ou aquela pessoa que nunca deslancha, sempre começa a trabalhar e depois perde o emprego, constantemente está perdendo o emprego, nunca para em lugar nenhum, então todo mundo tem que estar ajudando. Então isso envolve toda a família e isso é uma opressão. Emoções feridas geram atitudes destrutivas. Ele paralisa os pais para destruir a próxima geração, ou seja, ataca diretamente os pais para que os próximos, a próxima geração, os filhos, venham continuar esse ciclo repetitivo de destruição
familiar, de opressão familiar, de medo, de problemas financeiros constantes. Então Satanás, ele tem essa estratégia. E aí você vai observar que ele ataca onde? Nas emoções. Você vai observar que as emoções feridas enfraquecem a fé. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade nem sequer de cantar um hino ou ler uns salmos para Deus. Então, essa é a estratégia de Satanás. Tiago fala que toda vez que você sentir que foi atacado, você vai lá, espiritualmente, é claro, e mete o joelho no chão e ora, pedindo a Deus para te libertar. O Senhor Jesus diz: lançai sobre mim todos os seus anseios e frustrações, e ele dá para nós, gente, a paz que excede todo entendimento. Quando você sentir paz, é sinal que Jesus tirou aquele peso de você. E esses ataques constantes na esperança, ou seja, você não tem esperança de mudança, você não tem esperança de algo melhor, você não tem esperança que vai acontecer uma mudança na sua família positiva, só olha o lado negativo e gera relacionamentos tóxicos dentro de casa. Crianças e jovens são alvos principais. Você vai observar em Salmos 34:7, o Senhor ouve o clamor dos justos, então clame o Senhor. Clame, busque a Ele. Não deixa que Satanás enfraqueça a sua fé. Não deixa que Satanás enfraqueça a sua esperança. Mas clame a Ele. Porque o próximo passo é atacar as crianças e os jovens. Se ele não consegue com os pais, ele vai diretamente para as crianças. E você observa que deixa o quê? Portas espirituais abertas. Quando você profere palavrões dentro de casa, quando tem um distanciamento de Deus, não tem esperança, não tem fé, abre portas espirituais. E aí o que acontece? Pecados ocultos começam a acontecer. Buscar coisas que não agradam a Deus. Você começa a se distanciar de tal maneira, né, que isso gera uma frieza espiritual. A idolatria é um deles também. Idolatrar não só imagem, você se ajoelhar lá debaixo de imagem. Isso envolve políticos, envolve pessoas, cantores, né? Até o teu próprio pastor, uma pessoa que evangeliza você, você pode até idolatrar. Isso não pode acontecer. Deus não tolera idolatria. E você vai ver, 90% da Bíblia, ele está repreendendo o povo de Israel. Por quê? Por causa de idolatria. É tanto que o pessoal foi levado de Israel, foi levado por Nabucodonosor por causa de idolatria. Pecados ocultos, idolatria e frieza espiritual, falta de arrependimento. Isso aqui é muito forte, gente. A gente, quando orar, tem que se arrepender, tem que se entregar totalmente a Deus, se humilhar diante da poderosa presença do Pai. O que não é tratado se transforma em uma prisão, ou seja, se você não trata todas essas brechas espirituais na sua vida, isso se transforma numa prisão, num cativeiro, e daí você segue esse ciclo. E daí vem o perigo da distração, porque quando você, né, está em uma opressão familiar, você busca o quê? Entretenimento. Você busca algo para tirar você momentaneamente, te dar um prazer. Aí você vai buscar algo nas redes sociais, vai buscar algo ali na pornografia, vai buscar algo que te distancia cada vez mais de Deus e te coloca dentro de um cativeiro emocional, espiritual e numa prisão. Distrações roubam o foco espiritual. Perde-se a direção. É como se você andasse e perdesse a direção do seu veículo. E aí? Fica uma situação extremamente perigosa para a sua vida espiritual. A casa começa a ruir enquanto o foco está em outra coisa. Ou seja, Jesus, ele dá essa explicação para nós também. A casa que foi construída sobre a rocha, pode vir um vento forte, pode vir as ondas e bater de um lado ou de outro, mas a casa não cairá. Mas a casa construída sobre a areia, vendo o vento forte ou a chuva forte, ela de certo cairá, porque não tinha um alicerce firmado em Jesus, e sim sobre a areia. E daí ela desaba. Sem direção, qualquer caminho serve. Então, se você não segue na direção de Jesus, e daí
qualquer caminho serve. O que é que acontece? E daí vem algo muito interessante, que é o poder da língua, das palavras. O que você anda falando dentro da sua casa, do seu lar? Você profetiza dentro da sua casa coisas boas? Ou você amaldiçoa a sua casa, como o povo de Israel fez quando estava no deserto, reclamando de tudo, e Deus não deixou que eles entrassem na terra prometida? Então há algo que você deve observar, há algo que você deve prestar atenção no que você fala, o poder da língua. E olha o que Provérbios fala: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, tudo que você planta certamente colherá, né? Se você joga no mundo espiritual palavras de bênçãos para sua vida, colherá desse fruto. Se lança palavras de maldição, também colherá desse fruto de maldições. Palavras geram vida ou morte. Todos comem do fruto que falam. Deus criou a terra pela palavra. Deus criou o ser humano, tudo que existe, pela palavra. Então você entende que o poder da palavra é muito importante na sua vida. O que você tem declarado dentro da sua casa? Já parou para pensar isso? Você profetiza: eu acredito que o dia de hoje será uma bênção de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a minha vida financeira, familiar e espiritual. Eu profetizo que o meu filho será uma bênção de Deus, servirá no altar até o final da vida dele. Você ora pelo seu filho, você profetiza sobre a vida do seu filho, da sua esposa, dos seus familiares. Você ora também pelos seus vizinhos. Então o poder da língua é muito importante. E em Provérbios 18, 21, você vai entender sobre isso. E daí vem o quê? As feridas da alma. Quando alguém profere palavras de maldição, ou seja, palavrões, ofende constantemente as pessoas que estão dentro do próprio lar, gera o quê? Feridas na alma. Às vezes, aquilo alimenta um espírito de rejeição, aquilo alimenta uma humilhação constante dentro da própria casa, e essas feridas custam a se apagar. E essas feridas são palavras negativas, críticas constantes. Já ouviu falar naquilo? Eu só vou te dar uma crítica construtiva. Gente, cuidado com essas críticas construtivas. Então é muito importante você ouvir muito quem está à sua volta, para ver quem te critica muito. Ele está debaixo de uma opressão, está querendo colocar você no meio dessa opressão familiar que está no lar dele. Críticas constantes, abusos e humilhações. E as consequências disso geram o quê? Ansiedade, um medo e um pavor de tudo. Tem medo de tudo, até da sombra. Já ouviu gente que tem medo até da sombra? Então, medo constante. Gera uma instabilidade emocional muito grande. Então, isso aqui, ó, o que você fala dentro de casa pode gerar algo ruim para sua família. E daí você vê que existe o quê? Ciclos. Às vezes isso vem lá de pai para filho e vai passando de geração em geração, geração em geração. E daí acaba caindo em você. E é algo que você deve prestar atenção, porque Deus fala sobre isso em Êxodo 5:6. Não te prostrarás diante deles. Ele está falando de imagens, de idolatria. Nem lhes prestará culto. Isso aqui é um dos mandamentos. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. E que castigo, olha, presta atenção nisso. Sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, você pode estar sofrendo o castigo geracional, que vem lá do seu avô, do seu bisavô, e você precisa quebrar esse ciclo dentro da sua casa. Gerações daqueles que me desprezam, ou seja, alguém que desprezou muito a Deus dentro da tua família, aquilo pode cair sobre você. Mas presta atenção que isso é possível quebrar. Mas o próprio Deus diz aqui, ó, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui, ó, até a 4ª geração ele tá, né, ele promete aqui, né, que o pecado vai cair, né, que o castigo vai cair, né, sobre os pais e sobre essas gerações, mas até a 4ª. Mas aqueles, né,
que obedecem os mandamentos de Deus. Deus é bondoso com eles até 1000 gerações. Isso aqui é muito legal, né? As contas de Deus, assim, para o lado positivo sempre é melhor. Você já prestou atenção nisso? Para o lado positivo, Deus sempre quer te abençoar muito mais do que a gente merece, né? Então, Deus é um Deus zeloso. E você vai observar esses padrões repetitivos. É um padrão o quê? De violência, às vezes é uma violência constante dentro do lar, às vezes tem uma raiva muito grande gerando dentro desse lar, divórcios, vícios, misérias. Então, um ciclo que fica se repetindo é geracional e você precisa quebrar isso. O que não é quebrado é transmitido. Prestou atenção nisso? O que não é quebrado é transmitido. Ou seja, se você não quebrou esse ciclo, você vai transmitir isso para a próxima geração. Então isso precisa parar a partir de hoje, em você. Se tem algo que vem lá das gerações, você precisa quebrar agora em nome de Jesus. E fica comigo até o final, que a gente vai quebrar isso em nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Confissão traz libertação. Onde que você vê isso? Você vai ver Davi, né? Davi cometeu um pecado, ele ficou lá com a mulher de Urias, teve relação com ela, essa relação gerou um filho, né? E daí ele tentou ocultar isso ali, tentou colocar por debaixo dos panos, né? Achando que nada ia acontecer. E daí Urias percebeu aquilo, Deus não deixou aquele pecado ficar escondido, né? Urias não quis ceder, né, aquilo que o rei queria, que ele ficasse uma noite com a esposa dele, mandou lá até um jantar, mas Urias não cedeu. Ele mandou de volta para a batalha e pediu para Joabe colocar ele à frente da batalha, onde Urias veio a óbito. E aí você vê que esse pecado de Davi gerou consequências nos filhos dele. Ele perdeu 2 filhos e uma filha foi, né, violentada pelo próprio irmão. Então a consequência do pecado acontece, mas a confissão traz a libertação. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como o tempo de seca. E daí, então conheci diante de ti o meu pecado, e não escondi as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, do 3 ao 5. E você vai entender que quando você confessa, você tira um peso de dentro de você e, além disso, Deus perdoa. A consequência vai vir do pecado, mas Deus perdoa. O pecado escondido adoece a alma, te deixa aflito, te deixa preocupado, te deixa em uma constante opressão. Isso se você não confessa. Confessar gera cura. Arrependimento fecha as portas espirituais. O mundo espirituais, ele é ligado a muitas portas e brechas abertas, e isso gera uma espécie de documentação espiritual. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Acontece de você cometer um erro, ver, por exemplo, uma pornografia, e aquilo dá uma legalidade. Chega os espíritos ruins, os demônios, e apresenta aquela documentação. Olha, tem autoridade para agir na vida dessa pessoa, porque ele deu essa brecha. Então, o anjo deixa, ou Deus permite que algo aconteça, mas até um limite, porque até o limite que você expulsar e você se arrepender e você fechar essas brechas espirituais. Então, essas legalidades permitem que Satanás haja. O inimigo vem agir dentro da sua casa, da sua família, gerando uma opressão constante. E daí vem outro caminho muito importante que traz cura: o perdão. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão suaviza a sua vida. Imagine que você está com a bolsa lá muito pesada subindo uma montanha. Quando você perdoa, você tira aquela bolsa e sobe sem ela. Só
levemente andando e subindo essa montanha. Então você entende que o perdão, ele liberta. A ferida da rejeição é uma das mais profundas. Sem perdão não há libertação. Perdoar não é concordar, é se libertar. Quem não perdoa continua preso ao passado. Então você vai entender que também há palavras que curam. Lembra que eu falei sobre a palavra? Você profetiza sobre a sua família, profetiza sobre a sua vida. Quais palavras você usa dentro da sua casa, do seu lar? Há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 12, 18. Palavras sábias restauram. Declare bênção sobre os seus filhos. Seja fonte de vida dentro da sua casa. Você, homem de Deus, mulher de Deus, você, homem, o homem principalmente, é o sacerdote do lar. O homem, ele deve orar e profetizar sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa. Então, o homem é o sacerdote do lar. A mulher deve orar também, interceder pelo marido, pelo filho e também profetizar palavras de bênçãos dentro da casa. E você observa que há promessa de Deus para a família. Deus ama as famílias. Deus criou a família lá no Jardim do Éden. Lembra? Ele criou o homem, Adão, e criou a mulher. E a partir daí constituiu uma família. E a gente vem dessa descendência de Adão. Adão pecou e a gente pegou esse pecado geracional que vem lá de quem? De Adão. Né? E esse pecado está em nós. Todos nós temos a mesma doença, que é o pecado original, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. E daí você vê que as promessas de Deus para a família é muito importante e são maravilhosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz de suas crianças. Lembra que Jesus fala a paz que excede todo entendimento? E aqui Deus está falando grande será a paz das suas crianças. Ou seja, aquilo foi quebrado. O ciclo repetitivo para ali em você e não segue para sua família, para os seus filhos e a paz será derramada sobre a sua família, suas crianças. Em retidão você será estabelecido. A tirania estará distante. Você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe. Ele não se aproximará de você. Isaías 54, do versículo 13 ao 14. A paz é estabelecida. A tirania se afasta. O medo é removido da sua vida. E daí você vai observar, Deus não apenas liberta, ele estabelece a paz que excede todo entendimento dentro do seu lar, da sua família. Eu vou te dar aqui alguns passos para vencer a opressão dentro da sua casa. Primeiro é reconhecer a necessidade de ajuda. Busque alguém na sua igreja, uma área pastoral para te orientar no jejum, na oração, para você quebrar esse ciclo. É muito importante. Alguém mais velho, mais maduro para te ensinar sobre isso, sobre a palavra de Deus. Fechar as portas espirituais, tudo que é brecha, tudo que é pecado escondido, confesse e abandone. Outra coisa também, buscar cura emocional. Pede a Jesus para te libertar. Pede a Jesus para tirar toda a raiz, se houver raiz de rejeição dentro de você. Qualquer coisa que te afasta de Deus, peça para Jesus remover isso de você. E ele retirará, porque ele promete a paz que excede todo entendimento. E quem busca Jesus nunca ficará sem resposta. Você entende que você também pode colocar no seu lar salmos, né? Você pode ler salmos em voz alta, pega ali e começa a ler salmos. Você lê salmos na sua casa, lê em voz alta, isso é muito bom para o seu lar. Outra coisa também, você cantar músicas evangélicas, músicas que edificam a sua casa, também afastam esses espíritos, essa opressão familiar e deixa uma paz que excede todo entendimento. Declarar
a palavra de Deus dentro da sua casa é muito importante. Como eu falei aqui sobre Salmos, você lê isso em voz alta, né, para que o mundo espiritual ouça e se afaste da tua casa. Isso vai vir a libertação para o seu lar. Liberar, gente, o perdão. Algo muito importante para você usar dentro da sua casa e declarar é usar a autoridade que Jesus te deu. E eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, em cobras, expulsar demônios, curar enfermos em meu nome. Entenda isso. Jesus dá essa autoridade. Quando você aceita Jesus, você recebe essa autoridade vindo da parte dele, na autoridade, no nome de Jesus. E orar com perseverança. Gente, teu amanhecer, o teu bom dia é para Deus. Teu primeiro dia, você separa pelo menos 10% do teu tempo, do teu dia para Deus, para você orar, para você fazer o seu devocional, para você ler a palavra de Deus, que aqui, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém de Deus. Então entenda que você deve exercitar toda essa autoridade de Cristo no seu lar, liberar o perdão, declarar palavras de paz em sua casa, profetizar sobre a sua família, seus filhos, e aí buscar essa cura espiritual, fechar todas as brechas e portas, né, e orar com perseverança. E daí você vai fazer comigo, repetir comigo, essas 5 declarações proféticas para a gente se libertar, tá, gente? Eu vou pular direto para elas, que é para você se libertar e para você usar essa autoridade. Pode até tirar uma foto, um print daqui para você sempre declarar isso na sua casa. Toda opressão emocional na minha casa cai por terra em nome de Jesus. A segunda, minha família será ensinada pelo Senhor e viverá em paz. A terceira, quebro toda repetição de ciclos malignos e gero um novo ciclo em Cristo Jesus. A quarta, o Senhor é refúgio e fortaleza da minha casa. Diga isso em voz alta. Nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará. Essa é a quinta. Então faça essas 5 declarações, se for o caso, diariamente na sua casa e, é claro, lendo salmos, cantando hinos a Deus, para que você tenha essas declarações de paz para a sua vida, né? Toda pressão cai por terra em nome de Jesus, minha família viverá em paz, quebra os ciclos malignos, o Senhor é refúgio da minha casa, tem uma arma prosperará na minha vida. Então isso você deve usar as armas que Jesus te deu, que Deus te deu. E essas armas são espirituais. Uma família ensinada pelo Senhor Jesus. Você vai observar que uma família ensinada pelo Senhor Jesus não vive refém da opressão. Onde Deus governa, o inimigo não permanece. Hoje começa um novo ciclo na sua vida, na sua família, e essa opressão vai cair por terra em nome de Jesus. Declare: minha casa pertence ao Senhor. Quem fez isso na Bíblia? Quem entregou a sua família, mesmo diante do povo de Israel, que estava começando a partir para a idolatria? Quem foi que se manteve firme e manteve o seu lar em Jesus, manteve o seu lar em Deus, no Criador dos céus e da terra? Sua família tem caminhado na fé em Jesus? Já se perguntou sobre isso? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora seus deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Não esqueça, gente, o Egito significa aprisionamento, escravidão. Eu já tenho uma pregação só sobre isso. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje quem irão servir. Quem está falando isso aqui, gente? Josué, já um homem idoso. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do rio Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cujo a terra vocês têm vivido. Mas eu e a minha
minha família serviremos ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Quem está falando isso? Josué, em Josué 24, do versículo 14 ao 15. Então decida hoje que você e sua família servirão a Deus, a Jesus, para que a paz do nosso Senhor Jesus, que excede todo entendimento, venha habitar no seu lar, na sua vida, e você saia desse cativeiro, dessa opressão familiar, onde só há guerras, confusões, brigas, indiferença, para onde só vai surgir paz, liberação de perdão, harmonia, amor, onde a próxima geração não vai seguir esse ciclo geracional, mas sim um ciclo de paz prometido pelo nosso Criador dos céus e da terra, nosso Senhor Jesus. E se você ainda não aceitou Jesus, essa é a oportunidade de aceitar Jesus, entregar a sua vida para Ele, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não se chega ao Pai se não for pelo nosso Senhor Jesus, mas há alguns pontos importantes. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha que simples. Você só precisa abandonar a sua velha vida de pecado e se tornar uma nova criatura, porque tem que haver transformação, tem que haver abandono de pecado para que você siga no caminho estreito, que é o caminho da salvação. O caminho largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Romanos 9, 10, do 9 ao 11. E daí você se fecha lá no seu quarto e faça uma oração sincera do fundo do coração. Repita essas palavras comigo, se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, e aceite Ele hoje. E você vai ver a paz sobre o seu lar, sobre a sua família. Pai, reconheço que sou pecador e peço perdão pelos meus pecados. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou, e que seu sangue me purifica. Eu escolho aceitar Jesus como meu único e salvador. Recebo o teu Espírito Santo para que ele me guie e me transforme. Faz de mim a pessoa que desejas que eu seja. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz participar da tua herança eterna. Em nome de Jesus, amém. Se você sentir uma paz no seu coração, é sinal que Jesus já está habitando em você, na sua casa, na sua vida, mas é necessário você seguir uma caminhada estreita. E essa caminhada, eu confesso que não será fácil, mas Jesus será o seu condutor. Entregue o volante da sua vida a Jesus. E aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 16. Você pode agora buscar hoje mesmo uma igreja aí na sua cidade que realmente prega o evangelho, para você aprender sobre a palavra de Deus. Existem escolas dominicais, existem discipulados, onde você vai participando, vai se conectando com pessoas que estão na mesma fé, que buscam o nosso Senhor Jesus, que buscam agradar a Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus e servir o próximo. Né? Então isso é muito importante. Isso vai te trazer ali um propósito de vida que nenhum propósito, nada nesse mundo vai preencher. E esse vazio que você sente hoje vai ser preenchido pelo nosso Senhor Jesus. Mas você deve permanecer, né? Nós devemos permanecer em Jesus, buscando constantemente a Ele, buscando o nosso Pai, que é o Criador dos céus e da terra, até a sua última respiração. Porque como nosso Senhor Jesus diz, né? Existe dois caminhos, um estreito e um caminho largo. Siga pelo caminho estreito e apertado, mas que traz a salvação. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar ele, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, né? O que você achou. Essa pregação foi para mim, né? Essa mensagem foi para mim.
Deixa lá nos comentários e compartilha em grupos do WhatsApp, compartilha aí com a sua família quem está sofrendo opressão espiritual. E que nosso Senhor Jesus venha libertar a sua casa, a sua família dessa opressão, que seja quebrado esse ciclo em nome de Jesus. Amém.